para a gente entender o que está acontecendo hoje, né, a gente tem que entender sobre o conflito israelo-palestino. Esse é um conflito que ele dura já há muito tempo, desde quando a gente teve a época do período do Império Otomano, depois do mandato britânico, essa dificuldade de judeus e árabes de coexistirem ali naquela região da Palestina. Então, basicamente, esse conflito ele surge por conta da tentativa de se dividir aqueles territórios para que fosse criado um Estado judeu e um Estado árabe. Uma das primeiras tentativas disso foi em 1936, quando aquele território ele era controlado pelos britânicos. Depois, quando a Inglaterra termina o seu mandato, entrega aquilo para a ONU faz uma proposta de partilha em 1947. Essa proposta ela é aceita pelos judeus, mas ela é rejeitada pelos árabes. Desde então, a gente vai ter uma série de guerras aí entre Israel e os países árabes, e depois entre Israel aí tentando lidar com esse grupo terrorista. Então, só para explicar, depois de várias guerras, né, inclusive a Guerra de 67, que foi a Guerra dos 6 Dias, Israel ele conquistou vários territórios. Alguns desses territórios Israel já devolveu, como o caso do Sinai para o Egito, mas a faixa de Gaza e a Cisjordânia, eles ficaram debaixo do controle de Israel. Israel ficou controlando esses territórios que tinham uma população árabe. Na década de 90, em 1993, a gente vai ter um acordo que Israel vai fazer com a autoridade palestina. Israel vai reconhecer a autoridade palestina como sendo um representante legítimo do povo palestino e começa aí a lançar bases para que eles chegassem a um acordo e se criasse um Estado palestino também. Houve algumas tentativas de acordo de paz em 2000, 2008, que também foram rejeitadas, que não deu certo. Só que em 2005, Israel ele sai por completo, ele se retira da faixa de Gaza e deixa somente os palestinos tomando conta. Em 2006, a gente vai ter as eleições, entre 2006 e 2007 tem eleições da autoridade palestina. Quem ganha essas eleições, muitos assentos, vai ser o Hamas, que é esse grupo terrorista, mas que ele também tem uma ala, um partido político, é por isso que muitas organizações, muitos governos têm dificuldade de chamá-lo de um grupo terrorista. Alguns fazem uma distinção, como a Austrália, entre o partido político e o braço armado, que aí sim seria terrorista. O fato é que o Hamas ele vai ganhar vários assentos nessas eleições, vai ter um rompimento com o Fatah, que era o outro grupo político que reconhece Israel, mantém relações com Israel, e o Hamas ele passa a controlar a faixa de Gaza. E o Hamas ele deixa muito claro na sua carta que ele não aceita a existência de Israel. Pois é, então, Igor, o Hamas, aí nesse sentido, eu queria só te interromper um pouquinho aqui, mas fazer uma pergunta nesse sentido. Beleza, alguns tratam como partido político. Nós, enquanto o mundo, poderia tratá-los, por exemplo, porque teve esses ataques, a gente claramente são ataques terroristas. Mas, então, teoricamente, a gente ainda assim poderia chamá-los de terroristas por conta do seu próprio pensamento já em relação aos outros? Já seria um grupo radical, então? Mesmo se não tivesse os ataques. Ele é um grupo radical, isso aí é fato. Isso faz parte da carta do Hamas, não aceitar a existência de Israel. Eles instrumentalizam o Islã, eles utilizam elementos religiosos islâmicos para justificar isso. Mas a questão sobre o terrorismo, a gente tem várias definições sobre terrorismo, né? Então, cada país basicamente tem a sua definição, a ONU tem uma definição própria, os acadêmicos têm as suas definições, e isso leva a que os países eles classifiquem grupos de modo diferente. Então, no caso aqui do Brasil, o Brasil ele segue o critério da ONU de que os países que são considerados, os grupos que são considerados terroristas pelo Conselho de Segurança da ONU, o Brasil adota essa mesma classificação. O Hamas ele não chega a ser classificado como um grupo terrorista pelo Conselho de Segurança da ONU, porque a Rússia tem poder de veto, e sempre quando isso é levado em pauta, a Rússia ela vai lá e veta, porque a Rússia afirma que a luta do Hamas, ela, de certa maneira, é legítima. Então, a gente já tem essa discussão sobre ser terrorista ou não, mas o fato é que, ao longo da história, o Hamas ele vem empregando ações terroristas, sim, contra Israel, atacando civis indistintamente, cometendo crimes de guerra. Então, esse conflito que a gente está tendo, essa guerra atual, ela é uma guerra sem precedentes na história das relações entre Israel e o Hamas, porque a gente teve uma invasão por terra, por mar e por água. Quer dizer, por ar, né? Por ar, por terra e por água. Porque até então, água, eu estou confundindo os 6 elementos, desculpa, gente, muitos dias sem dormir. E aí, o que acontece é que, dessa vez, até então, os outros conflitos que o Hamas teve contra Israel,
em 2012, 2014, 2021, por exemplo, eles lançavam foguetes a partir da faixa de Gaza contra Israel, e esses foguetes eles eram interceptados no ar. Então não havia tantas baixas civis do lado de Israel. Isso era uma coisa que a mídia batia muito, de que Israel usava força desproporcional, de que era um conflito assimétrico. De certo modo, é um conflito assimétrico porque você tem um governo, você tem um país com um exército, do outro lado você tem um grupo terrorista. E a dificuldade de se combater esse grupo terrorista é porque dentro da faixa de Gaza você tem uma área superpopulosa, 2,2 milhões de pessoas vivendo numa região, um território que é quase o tamanho do país de Luxemburgo, por exemplo. E o Hamas ele se mistura aos civis para lançar esses mísseis contra Israel, esses foguetes contra Israel. Então eles disparam a partir de escolas, a partir de hospitais, a partir de sedes de organizações das Nações Unidas, como a UNRWA. E aí, quando Israel vai contra-atacar, Israel geralmente avisa para as pessoas fugirem, só que avisa em cima da hora para não dar tempo dos terroristas saírem. Nem sempre tem condições de avisar, porque senão vai comprometer, né, o seu alvo de segurança. E isso acaba gerando baixos civis, o que é triste, o que é lamentável. Isso acontece, toda guerra, por mais justa que ela seja, ela vai ter sofrimento, e eu acho que a gente nunca pode esquecer isso, esse elemento humano dos dois lados, tanto dos palestinos quanto do lado israelense. Mas pelo fato dessa guerra acontecer dessa maneira, havia-se essa impressão na mídia, né, de que infelizmente as pessoas analisam a guerra e quem está certo ou errado nessa época de rede social por meio dos cadáveres, né, a contagem dos cadáveres. E o que acontece é que dessa vez não, dessa vez a gente teve o Hamas invadindo Israel por terra. A gente não sabe ainda qual falha de segurança foi essa, né? Teve relatos de que o Egito ele avisou Israel de que o Hamas estava tendo uma atividade suspeita, e isso é uma coisa muito importante também de esclarecer, que tem gente que está dizendo assim, algumas teorias da conspiração bem antissemitas, que dizem que Israel sabia que isso ia acontecer, mas deixou que é para agora ir lá e massacrar os palestinos. E, gente, isso é absurdo pensar que o Estado iria deixar que as cenas que aconteceram acontecessem de propósito. Né? A inteligência que o Egito deu, né? Todos os países eles agem assim, eles têm as suas agências de segurança, de inteligência, e eles recebem as informações, mas eles não recebem a informação completa. É um quebra-cabeça, então eles vão avaliar, será que isso é relevante? Será que isso não é? Será que a gente pode confiar? Será que a gente não pode confiar? Será que essa ação que a gente está observando do Hamas, ela é realmente algo inédito, é algo que já acontece, é algo de rotina? E outra coisa, será que isso foi levado para os tomadores de decisão? Então a gente não sabe ainda o que aconteceu. O fato é que essa invasão do Hamas por terra, né, a gente viu atos brutais acontecendo. Então nessa festa que estava acontecendo, era uma rave perto da faixa de Gaza, era um lugar que até então era seguro, era uma festa que estava sendo organizada por um brasileiro, né, o pai do Alok, e 260 pessoas foram mortas. E não somente foram mortas, mas as mulheres elas foram estupradas em cima de cadáveres, isso foi filmado, isso está sendo divulgado nas redes sociais. A gente teve casos de corpos de pessoas que foram carbonizadas, que foram queimadas vivas. Essa história dos bebês, que tem gente que está querendo negar que o Hamas decapitou os bebês, a gente tem jornalistas de diversos veículos, jornalistas de diversas nações que viram isso, que atestam, a gente tem soldados que viram isso, a gente tem uma organização da sociedade civil de Israel que ajuda, que se voluntaria em casos de terrorismo, afirmam que viram esses corpos decapitados, mas as pessoas parecem que só vão acreditar se elas verem a foto, né, uma coisa assim muito, muito macabra, tem que ver a foto. Isso é justamente a estratégia do Hamas, é fazer com que essas fotos elas sejam divulgadas, e a gente fica numa situação complicada, porque ao mesmo tempo que a gente tem que mostrar isso para expor a barbárie, né, porque se hoje a gente tem pessoas que negam que o Holocausto existiu, tendo imagens muito documentadas, tendo sobreviventes, imagina essa guerra de informação que a gente tem hoje, mas agora que as redes sociais não têm tanta moderação, então há uma guerra de informação, há uma guerra aí de fake news, de notícias falsas. Só que, por outro lado, o governo de Israel está com muito, muito receio de divulgar certas imagens para que isso não gere ainda mais pânico, ainda mais temor na civilização, na sociedade, né? E que também isso não gere um número de simpatizantes, porque foi assim que o Estado Islâmico cresceu. Né? A propaganda online do Estado Islâmico era muito forte, que era dizer, isso aqui que a gente está fazendo é justo, a gente quer alcançar esse fim, você pode se juntar a nós. Então a gente já tem visto aí momentos dos casos de antissemitismo ao redor do mundo,
Teve manifestações pró-Hamas, que não são manifestações pró-Palestina, são pró-Hamas. Até isso eu queria te ouvir a respeito, Igor. Como diferenciar Hamas da Palestina? Porque, assim, a minha ótica, né? Na minha ótica, obviamente, existem civis que nada tem a ver com o Hamas. Porém, o Hamas é o governo vigente, tanto político quanto militar, da faixa de Gaza, por exemplo. E existe também uma simpatia grande entre os próprios civis em relação ao Hamas. Não totalitário, não talvez majoritário, mas grande. Como diferenciar o palestino do Hamas ao ponto de termos uma visão, eu diria, mais justa, né, do que está acontecendo? A diferenciação ela já acontece no próprio nível político, porque se de um lado a gente tem a faixa de Gaza sendo controlado pelo Hamas, esse grupo terrorista que não aceita a existência de Israel, que está atacando Israel, do outro lado, na Cisjordânia, a gente tem a autoridade palestina, que por meio dos acordos de Oslo não só reconhece Israel, como negocia Israel, coopera com Israel e também se sente ameaçada pelo Hamas. E sem falar que muitos dos palestinos, né, esse apoio que se dá ao Hamas, isso é algo que é muito volátil. Então, a opinião pública palestina em relação ao Hamas e à autoridade palestina, ela não é uma coisa que é fixa. Ela muda muito de acordo com a perspectiva de quem está no poder em Israel, do que está acontecendo, das ações que o Hamas ou que a Cisjordânia está tomando, a resposta que Israel dá a essas ações. Então, há momentos em que você vai ver que existe um otimismo maior dos palestinos em relação a Israel, opiniões mais positivas, depois isso vai mudando. É algo que é muito, muito instável. Mas para você ter noção, meses atrás a gente estava tendo protestos na faixa de Gaza, os civis indo protestar contra o Hamas. E uma coisa que eu acho interessante é ver como que alguns dos meus amigos palestinos, eu tenho um amigo muito querido que nasceu na faixa de Gaza, felizmente ele não está lá, ele está salvo, mas a família dele ainda está. A família dele, inclusive, quase morreu recentemente, nesses bombardeios, essa guerra toda. E as condenações dele ao Hamas foram muito mais fortes e contundentes do que vários posicionamentos que eu vi de colegas brasileiros meus que são também cientistas políticos, que são acadêmicos, que pesquisam o conflito Israel-Palestina. Enquanto que eu vi muitos no Ocidente tentando justificar isso como sendo um ato de resistência, eu vi vários palestinos, vários muçulmanos, dizendo que o Hamas não se representa, que ao agir dessa maneira eles estariam indo de encontro até mesmo com a lei, com a jurisprudência islâmica. Então acho que a gente precisa fazer essa distinção muito clara aqui entre os palestinos e entre o Hamas. E do mesmo jeito entre Israel e os civis israelenses e o seu governo. Por mais que Israel seja uma democracia, mas Israel é uma democracia parlamentarista. Então as pessoas elas votam numa lista de candidatos, o partido que tem mais cadeiras é que ele vai decidir, né, que ganha mais assentos, ele vai formar um governo de coalizão e ele precisa ter 61 cadeiras. São 120, então precisa ter 61. E para formar essa coalizão, ele pode pegar, sei lá, um partido que teve menos votos, que teve assim, um número mínimo de votos para ser eleito, para não ficar abaixo da cláusula de barreira. Então isso significa que essa pessoa que está no poder representa a maior parte da população. Então, ainda que no caso do Brasil, que a gente tem uma eleição para presidente, mas a gente não influencia na tomada de decisão de política externa. Quem é que toma as decisões de política externa no Brasil? É o executivo, é o presidente, que está em exercício, e o Itamaraty, que é um órgão mais técnico, mais burocrático, que são diplomatas que entram lá anualmente por concurso público. Então, por mais que a gente possa fazer pressão, por mais que na democracia a gente possa ir para as ruas, expressar aquilo que a gente quer, mas em última instância, quem vai tomar a decisão não é a população. Quem toma a decisão é quem está no poder, que nem sempre vai representar os interesses de toda a população. Então, acho que isso é o ponto que precisa ficar mais claro nesse conflito, né? A gente não pode, eu sempre falo isso, a gente não pode nunca perder a dimensão humana das vítimas que sofrem com o terrorismo, que sofrem com os contra-ataques para punir os terroristas. Então, isso precisa ficar bem claro.